Então, se em algum anime por aí você viu algum personagem do bem ficando mais poderoso após ganhar uma transformação dourada, ou um personagem maligno ficando mais poderoso após ganhar uma transformação branca, você já vai saber de onde veio essa ideia. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, e esse será o primeiro quadro do canal, que se chama Mitologia nos Animes. Como o próprio nome diz, eu irei falar sobre personagens que vieram da mitologia e que vemos frequentemente nos animes, como no tema desse vídeo, as Kitsune. E para ilustrar o que eu irei falar sobre as Kitsune, eu irei colocar várias cenas do anime, tanto da Zenko-san como do Naruto. E vocês irão perceber que existem muitas coisas aproveitadas da mitologia direto para o anime e adaptações também. Por exemplo, no caso do Naruto, tanto o próprio Naruto quanto o Sasuke possuem muitos aspectos das Kitsunes, então fique comigo e observe. As Kitsunes são elementais do fogo. Suas primeiras lendas surgiram no Japão no século V. Elas são yokais que, por sua vez, são seres do folclore japonês. O seu nome significa literalmente raposa, e muitos japoneses idolatravam e ainda idolatram as Kitsunes como entidades, espíritos, seres sobrenaturais e até mesmo deuses, como é o caso da deusa Inari e da deusa Amaterasu, que tem entre suas habilidades o poder de transformar em uma Kitsune. Porém, a história das Kitsunes também é contada na China, na Índia e na Coreia, e tendo duas bijus tendo maior destaque. E você já deve ter ouvido falar o nome de pelo menos uma delas, que é a Tamamo no Mai e Kurama. Na história de ambas, elas foram responsáveis por causar muita guerra e destruição nos territórios desses 4 países, até serem mortas por 2 samurais, Madara e Hashirama. Não, brincadeira. Kazusa Nozuki e Miura no Subi. E acredito que a primeira coisa que todo mundo pensa quando ouve falar das Kitsunes são as suas caudas, né? Então eu irei explicar como funciona cada uma das suas 9 caudas, sendo a primeira delas a mais complexa de todas. Os japoneses acreditam que as raposas que nós vemos nas florestas irão evoluir com o passar do tempo e se tornarem as Kitsunes. Ou seja, nos seus primeiros 99 anos de vida, uma Kitsune é apenas uma raposa normal, sem inteligência ou habilidades especiais. Após isso, no seu 100º aniversário, não nasce nenhuma nova cauda ou algo do tipo, afinal, elas já nascem com uma cauda. E surge o primeiro poder dela, e esse poder é a metamorfose, que é a capacidade de se transformar em qualquer ser vivo ou não vivo, sendo capaz até mesmo de reproduzir. Algumas Kitsunes utilizam essa habilidade de se transformar para virarem humanos, e acabam até mesmo se apaixonando e tendo filhos com humanos normais, assim tendo híbridos, meio humano, meio Kitsunes. E até hoje ainda existem pessoas que alegam serem híbridos de Kitsunes com humanos e são levadas a sério por muitas pessoas por aí. Porém, para muitas Kitsunes, como esse é o primeiro superpoder que elas desenvolvem, elas não conseguem aprender isso na mesma hora que ganham o poder. Elas têm que aperfeiçoar com os anos. Por isso, elas utilizam de alguma pedra, uma joia ou algo assim, e através dessa pedra ou joia elas conseguem se transformar com maior facilidade. E essa pedra, que é utilizada pelas Kitsunes, acaba ganhando o nome de Hoshinotama. Porém, isso também vira uma fraqueza, pois elas não conseguem ficar muito tempo distante de suas pedras. Por isso elas estão sempre carregando ela, seja em suas mãos quando estão transformadas em uma forma humana, ou em suas bocas ou caudas, quando estão transformadas em outro tipo de animal. Por isso, muitas pessoas que acreditam na existência das Kitsunes vivem em busca dessas pedras, pois se você conseguir pegar essa pedra, você seria capaz de chantagear a Kitsune do qual essa pedra pertence, podendo assim fazer um desejo que elas vão realizar dentro dos limites que ela esteja. E se a Kitsune aceitar o acordo, nem você nem a Kitsune serão capazes de quebrar essa promessa. Caso contrário, aquele que quebrar a promessa morrerá. Aproveite e deixe aqui nos comentários se caso você encontrasse a pedra de alguma Kitsune, o que você pediria para ela.
Outra característica interessante de suas metamorfoses e que foi muito aproveitado nos animes é que elas adoram se transformar em belas mulheres para seduzir os homens e acabar os matando, semelhante às sereias. Isso também se torna uma vantagem para muitas mulheres de épocas mais antigas no Japão. Afinal, enquanto que em muitos países uma bela mulher andando sozinha à noite por aí poderia acabar sendo atacada por algum homem mal intencionado, no Japão isso era muito mais difícil de acontecer, pois muitos tinham medo de, na verdade, aquela mulher que aparentemente estava indefesa, na verdade ser uma kitsune, esperando alguém tentar ir atrás dela para matá-la. Provavelmente as mulheres e talvez pais ou parentes das mulheres gostaram tanto disso que com o tempo foram surgindo outras lendas que também envolviam o perigo de atacar uma mulher sozinha na rua. Porém, também existem duas formas de se você descobrir que alguma pessoa na verdade é uma kitsune disfarçada. A primeira é olhando para sua sombra, pois acredita-se que a sombra de uma kitsune continua mantendo as suas orelhas e o seu rabo, em algumas versões da história até mesmo o seu focinho de raposa. Tanto é que isso foi muito adotado nos animes, para que suas orelhas e cauda não apareçam apenas nas suas sombras, mas também na sua forma humana. E a outra forma de descobrir é através dos cachorros, pois eles são capazes de identificar as kitsunes e costumam avançar. Então, se alguém for na sua casa e o seu cachorro não for muito com a cara dele, tome cuidado, pode ser uma kitsune. Porém, nem toda kitsune que está transformada em humana possui intenções maldosas. Existem kitsunes que simplesmente acham a vida dos humanos mais prazerosa do que a vida de raposa, e outras que até mesmo se apaixonam por seres humanos e possuem até mesmo filho meio humano, meio kitsune, e herdam algumas de suas habilidades mágicas. Logo após isso, ao completar os seus 200 anos de idade, acontece a primeira transformação física definitiva de uma kitsune, que é o nascimento de sua segunda cauda. E o poder que acompanha a sua segunda cauda é a habilidade de voar. Aos 300 anos de idade, nasce a terceira cauda, que lhe dá a habilidade de ficar invisível. Aos 400 anos de idade, a capacidade de cuspir fogo. Aos 500 anos de idade, nasce a sua quinta cauda, que lhe dá o poder de controlar o fogo através dos movimentos de suas caudas. Sendo assim, a sua quinta cauda lhe dá o poder da pirocinese. Aos 600 anos de idade, nasce a sua sexta cauda, que tem o poder de criar ilusões, tanto na vida real, assim como o Loki faz, como dentro da mente das pessoas, como um genjutsu de sonho eterno. Porém, existe uma maneira de sair desse estado, que é descobrindo que você está nesse estado e que uma kitsune te deixou nesse estado. E a maior dica que você vai ter é que nesse novo mundo que você irá viver dentro de sua mente, enquanto estiver em coma, não irá ter a presença de cachorros. E afinal, elas não se dão nem um pouco bem com eles. Aos 700 anos de idade, nasce a sua sétima cauda, que tem o poder de lhe dar a capacidade de se comunicar através dos sonhos. Não como a anterior, te colocando num estado de Tsukuyomi, mas sim literalmente entrando nos seus sonhos enquanto você dorme normalmente, podendo conversar com você ou te dar visões sobre o futuro, que nem sempre são visões corretas do que realmente irá acontecer. Pode ser apenas uma trollagem com a sua cara. Aos 800 anos de idade, nasce a sua oitava cauda, que lhe dá o poder das chamas espectrais, também conhecido como fogo azul, fogo fato, e elas ganham o nome de Seikishiki, e elas servem para guiar as almas dos mortos até o mundo do outro lado. E por último, e não menos importante, aos 900 anos de idade nasce a sua nona cauda, que lhe dá o poder da possessão, podendo possuir pessoas ou até mesmo lugares, principalmente mansões e templos, pois elas são fascinadas nesse lugar. E a única maneira de expulsar uma kitsune de lá é sabendo o verdadeiro nome dela e falando. Por exemplo, o nome da kitsune for Senku-san, você vai ter que falar: Senku-san, saia daqui, e ela irá. E assim como elas possuem 9 caudas com 9 poderes, elas também são classificadas em 9 categorias. Porém, o número de caudas não define as suas categorias, elas já nascem assim. Sendo a primeira delas, a Bakemono Kitsune. São raposas espectrais, ou seja, elas são raposas fantasmagóricas e gigantescas. Elas não nascem no meio das florestas como uma raposinha comum, e sim já nascem num plano espiritual.
O segundo tipo são as Shako Kitsune, são as raposas vermelhas. Algumas delas são mais, outras boas, é variável. O terceiro tipo são as Nogitsune Kitsune, são as mais brincalhonas, os famosos espíritos zombeteiros. Porém, elas não zombam aleatoriamente, elas tendem a preferir pessoas que já fizeram algum mal para alguém ou algo de errado. Ou seja, a Nogitsune Kitsune são os Travazap da mitologia japonesa. O quarto tipo são as Kuko Kitsunes. Diferente das outras Kitsunes que são elementais do fogo, as Kuko Kitsunes são elementais do ar. Ou seja, se na quarta cauda as Kitsunes costumam ganhar o poder de cuspir fogo, as Kuko Kitsunes elas ganham o poder do super sopro, algo como o lobo mau das histórias dos três porquinhos. E na quinta cauda, ao invés de ganhar a pirocinese, ela ganha a aerocinese, que é o poder de controlar o ar. Outro detalhe interessante das Kuko Kitsune é que elas fazem as zoeiras delas por pura maldade, sem julgar antes se um indivíduo merece ou não passar por aquilo. O sexto tipo são Kurko Kitsune, que são as Kitsunes que foram amaldiçoadas por sacerdotes e proibidas de entrar nos templos que tanto amam. O oitavo tipo de Kitsune são as Genko Kitsunes, que são raposas totalmente pretas e possuem hábitos noturnos. E diz a lenda que ver uma raposa preta é sinônimo de boa sorte. Então, se você viu uma raposa preta por aí, joga na Mega Sena que é sucesso. E o nono tipo, e o mais famoso dentre os 9, são as Kyubi Kitsunes. E elas, por sua vez, se dividem em duas categorias, porque uma Kyubi Kitsune é uma Kitsune que atingiu os seus 1000 anos de idade. E quando isso acontece, ao invés de ela ganhar o que seria a sua 10ª cauda, ela na verdade passa por uma transformação. E essas duas transformações são chamadas de Tenko e Yako. Quando uma Kitsune possui uma vida boa e feliz, ela se transforma em uma Tenko, que todos os pelos do seu corpo ficam dourados. E elas são as seguidoras da deusa Inari. Elas são como anjos. Já quando ela passa por uma vida difícil e triste, ela se transforma em uma Yako, no qual a sua transformação deixa todos os pelos do seu corpo de cores brancas. Elas não seguem a deusa Inari e por isso elas são equivalentes aos demônios. E uma Kitsune não precisa ser apenas um dos 9 tipos de Kitsune. Elas podem se enquadrar em mais de um, sendo que todas elas vão evoluir futuramente para uma Kyubi. E nessa transformação de Kyubi, os poderes delas vão muito além do que muitos imaginam que é o poder de uma Kitsune. Os seus sentidos se tornam tão apurados ao ponto de elas conseguirem ouvir tudo o que acontece em todo o planeta, ao mesmo tempo de forma minuciosa. Ela basicamente se torna onisciente. E além disso, elas ainda ganham o poder de dobrar o espaço-tempo, ou seja, elas simplesmente dominam a capacidade do teletransporte e da viagem no tempo. Só isso, pouca coisa, né? Então, se em algum anime por aí você viu algum personagem do bem ficando mais poderoso após ganhar uma transformação dourada, ou um personagem maligno ficando mais poderoso após ganhar uma transformação branca, você já vai saber de onde veio essa ideia. E esse foi o primeiro vídeo do meu canal, espero que tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos que gostem de animes ou de mitologias. Não percam os próximos vídeos, pois eu irei trazer vídeos falando sobre outros seres mitológicos, como os reptilianos, os orcs, as elfas e muito mais. Isso são coisas que vocês só irão encontrar aqui no meu canal, pois por gostar muito de mitologias e animes, com o tempo eu fui percebendo várias semelhanças e inspirações dos animes nas mitologias, coisa que você não for estudar a mitologia individualmente, você nunca vai acabar percebendo. Se você estiver vendo esse vídeo mais futuramente, já terei postado novos vídeos no canal, e aí no final do vídeo terão 2 opções para você clicar de vídeos com tema relacionados a esse. E não se esqueça também de conferir na descrição o link dos grupos do canal, no WhatsApp e no Discord. Muito obrigado, fui. Original de raposa? O que significa? Cachorro sem vergonha.